Tremendo. Eu escrevi porque isso que eu fui escrito, eu escrevi com base na inspiração do Espírito Santo. Então é bem isso. Amém? Glória a Deus, irmãos. Tem uma palavra poderosa para nós ministrarmos hoje. Acabou a Copa do Mundo, né? Todo mundo, não sei se vocês acompanharam a Copa do Mundo. Os irmãos ganharam, nós, né? Mas tudo bem. Eu só gosto de assistir o meu time jogar. Mas eu tive que assistir esse jogo, porque olha, irmão, pelo amor de Deus. Quem assistiu? E minha filha estava frustrada, minha filha de 7 anos. Estava com 2-0 lá para os irmãos. E aí empataram. Aí minha filha, eu estava para almoçar, minha filha chorando, frustrada, prostrada. Meu Deus do céu, é o Argentina. Aí depois descobri que ela fez uma aposta que se a Argentina ganhasse, ela ganharia R$50. A Argentina ganhou no pênalti. Estou feliz da vida. Mas amém. Daí eu falei assim, durante o jogo, né? Eu falei assim para ela, que ela foi almoçar frustrada. A gente almoçou, já estava 2-2, ia começar a prorrogação. Eu falei, minha filha acostuma com isso. O seu pai não é maloqueiro, mas é sofredor. Meu time é assim, perto também, acostuma. A vida segue. Mas amém, glória a Deus. Aleluia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia em João, capítulo 12, verso 1 ao 8. Vamos lá. Nós estamos com o horário apertado. 6 dias antes da Páscoa, Jesus chegou a Betânia, onde vivia Lázaro, a quem ressuscitou dos mortos. Aí prepararam um jantar para Jesus. Marta servia, enquanto Lázaro estava à mesa com ele. Então Maria pegou um frasco do nardo puro, que era um perfume caro, derramou sobre os pés de Jesus e enxugou com seus cabelos. E a casa encheu-se com a fragrância do perfume. Mas um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, que mais tarde o trairia, fez uma objeção. Porque esse perfume não foi vendido e o dinheiro não foi dado aos pobres, seriam 300 denários. 300 denários, irmãos, é um salário de mais ou menos um ano inteiro. O que representa o perfume que a mulher quebrou nos pés de Jesus. Ele então falou isso por se interessar pelos pobres. Mas não por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão, sendo responsável pela bolsa de dinheiro. Costumava tirar o que nele que era colocado. Respondeu Jesus, deixa em paz, que aguarde para o dia do meu sepultamento, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas a mim vocês nem sempre terão. Eu gostaria que você abrisse Mateus 26, capítulo 6 ao 13. É o mesmo contexto, mas numa ótica diferente. Eu não sei se você sabe, os 3 primeiros livros do Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, falam da vida de Jesus. Mas Jesus ele é tão gracioso, tão pleno, tão sem descrições para falar o que ele representa, que precisou 3 livros para falar as formas de Jesus. Então, na verdade, aqui Mateus ele conta essa mesma história de uma outra faceta. Olha só, Mateus capítulo 26, versos 6 a 13. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão, o leproso, aproximou-se dele uma mulher com um frasco de alabastro, contendo um perfume muito caro. Ela derramou sobre a cabeça de Jesus, e quando se encontrou reclinando à mesa, os discípulos, ao verem isso, ficaram indignados e perguntaram, por que esse desperdício? Esse perfume poderia ser vendido por alto preço, e o dinheiro dado aos pobres. Percebendo isso, Jesus lhe disse, por que vocês estão perturbando essa mulher? Ela praticou uma boa ação para comigo, pois os pobres vocês sempre terão consigo, mas para mim vocês nem sempre terão. Quando derramou esse perfume sobre o meu corpo, ela fez a fim de me preparar para o sepultamento. Jesus iria morrer 6 dias depois. Eu lhes asseguro que onde for pregado o evangelho e for anunciado todo o mundo, também ela também será contada em memória. E também o que ela fez será contada em sua memória. Irmãos, eu gostaria de compartilhar aqui, foi uma palavra que foi ministrada, tem algumas atualizações, lá na nossa conferência de Goiânia, com o pastor Márcio, e
O contexto aqui dessa palavra, eu creio que seja a questão de desperdício e oportunidade, né? E é interessante que aqui para você entender por que Jesus fala, porque a palavra de Deus fala que Judas, num contexto, os discípulos também, chegaram para Jesus e falaram assim: isso aí é um desperdício que você está fazendo. Isso aqui não tem necessidade, por que você está desperdiçando algo tão valoroso? Vale tanto dinheiro, você está desperdiçando isso para Jesus, vamos dar aos pobres, não sei o quê. E Jesus, ele fala que isso, na verdade, não era o desperdício. Mas para você entender todo o contexto aqui, por que Jesus fez isso, e para você entender o que é desperdício, o que não é desperdício, o que vale a pena gastar, o que não vale a pena gastar, o que é importante para Deus, o que não é importante para Deus, é muito importante, porque você precisa entender na ótica, porque na verdade o desperdício está na ótica de quem está enxergando. Às vezes está fazendo algo para Deus, e às vezes seus familiares vão achar que é um desperdício. Às vezes, na verdade, então tudo depende da sua ótica. E para você entender aqui um contexto, esse contexto, esses 2 versículos que nós lemos aqui, a palavra de Deus fala que, na verdade, foi 6 dias depois Jesus iria morrer. E a hora que Jesus fala, aquela atitude que aquela mulher teve não foi um desperdício, ao contrário, aquela mulher estava me preparando para a minha morte. E você repare que no final ainda fala, onde for pregado o evangelho, vai ser falado daquela mulher. Vai ser falado de Pedro, vai ser falado de Tiago, Mateus, mas Jesus, ele fala, onde for pregado o evangelho, vão ter que ser falado dessa mulher. Mas você precisa entender que ali, o que acontece? Eles estavam jantando, várias pessoas estavam na mesa com Jesus. E quem eram essas pessoas que estavam na mesa com Jesus? Que é muito importante você saber que o Senhor valoriza estar à mesa com você. Mas você precisa perceber com quem que Jesus ele se assenta. E quem eram essas pessoas que estavam à mesa com Jesus, naquele momento que Maria vai lá e quebra um vaso de alabastro na cabeça, no pé dele, e lavou ele com um perfume aquele perfume valia um salário de um ano. Para nós entendermos aqui o contexto. Na verdade, naquela mesa, os personagens que estavam todos inseridos naquela mesa, a primeira pessoa que estava sentada naquela mesa jantando com Jesus, antes da Maria lá e quebrar o perfume, a primeira pessoa que estava lá era o leproso, era o Simão, o ex-leproso. Todo mundo aqui conhece a história, eu imagino que a maioria que conhece a história do leproso, de um homem que, na verdade, ele foi curado de uma doença que não tinha cura, e era uma doença extremamente contagiosa. E lepra na Bíblia aponta para quê? Aponta para pecado. Lepra que aponta para um pecado, então as pessoas não se aproximavam do Simão porque ele tinha lepra. E é interessante que a palavra de Deus fala que esse homem, o ex-leproso, o leproso, ele era a pessoa que estava sentado na mesa com Jesus. E de alguma forma, essas pessoas que estavam sentadas na mesa com Jesus, ele aponta para mim e aponta para você também. E aqui, o ex-leproso aqui aponta para aquelas pessoas que, na verdade, elas não conseguem seguir o caminho de Jesus, não conseguem permanecer nos caminhos de Jesus. Na verdade, tem pessoas que não conseguem nem estar à beira do caminho, e tem pessoas que não conseguem nem estar no caminho, que era o caso do leproso. A palavra de Deus fala que Jesus ele foi até o leproso e curou o leproso, e restituiu, e por conta dessa cura, o Simão, o ex-leproso, ele começou a se relacionar com as pessoas, algo que ele não poderia fazer. Não era que Jesus, na verdade, a sociedade, os familiares, todas as pessoas ao redor de Simeão excluíam ele, porque não queriam pegar aquela doença. E aí essa pessoa estava no jantar com Jesus. E o mais importante, essa pessoa, tem pessoas que não valorizam. Simão, o ex-leproso, era quem? Era o anfitrião. Ele era o anfitrião daquele jantar memorável, porque da mesma forma você tem que falar da Maria, você tem que falar também do Simão. Por quê? Porque tudo isso aconteceu na casa de quem? Simão, o ex-leproso. Você imagina? Então tem pessoas que não valorizam você ser anfitrião. Mas aqui Simeão, ele provavelmente estava muito feliz. Por quê? Porque tudo isso aconteceu na minha casa. Hoje eu posso dar jantar para quem eu quiser, porque hoje eu não tenho essa doença que me afasta das pessoas, mas muito mais de dar um jantar. Eu estou dando um jantar para o meu Senhor. Então, quando você faz uma célula, quando você é anfitrião de uma célula, meus irmãos, você está abrindo uma mesa onde o Senhor vai ser o centro e todos vão ser alimentados. Todo mundo vai dar testemunho do Senhor, como muitas pessoas naquela mesa deram testemunho do Senhor. E vamos falar, foi na casa do Simão, o ex-leproso. Então esse foi o primeiro personagem.
O segundo personagem que estava sentado naquela mesa era Lázaro. Quem que era Lázaro? Lázaro, meus irmãos, era aquela pessoa, imagino que também todo mundo aqui conheça, foi aquela pessoa, era irmão de Marta e Maria, que morreu e Jesus ressuscitou depois de 3 dias. Então aqui também fala de pessoas que na verdade não têm esperança, de pessoas que já estão mortas para a sua vida, que não têm sonho, não têm expectativa, não tem nada. E a palavra de Deus fala que Lázaro, o ex-morto, como é que pode falar um ex-morto, né? Você vê? Então que Deus entrou na vida de Lázaro, ressuscitou, e Lázaro estava ali, sentado na mesa com um homem que havia morrido. Não tinha esperança, não tinha expectativa, não tinha sonho. E de repente, naquele contexto, onde o vaso de alabastro lá era quebrado, estava ali um homem a quem Jesus havia ressuscitado. Deixa eu te falar, eu sei que aqui, como eu falei para você, isso aponta para mim e para você. Eu sei que tem muitos aqui que o Senhor já ressuscitou, está ressuscitando e vai ressuscitar muitos sonhos ainda. Mas deixa eu te falar, o melhor de tudo é você se assentar-se à mesa e continuar ouvindo de Jesus. E é interessante, esse era o segundo personagem, mas tinha um outro personagem lá que estava jantando naquele dia. Era Marta, a ocupada. Geralmente a maioria que se encaixa nisso. Quem que era Marta? A Marta é aquela estressada, aquela ansiosa. Tem alguém aqui preocupado, ansioso? Mas aquela pessoa, meus irmãos, eu amo tanto os meus filhos que eu vou trabalhar de noite, de dia, de madrugada para que os meus filhos não falte nada para ele. É aquela pessoa tão ansiosa que ele ama tanto o filho que ele vai trabalhar para sustentar o filho, mas ele não consegue ter tempo de qualidade com o filho e não consegue usufruir, desfrutar do filho, porque está trabalhando para sustentar o filho. É a questão da Marta. Marta amava Jesus. Marta, ela era apaixonada por Jesus, mas o que acontece? Por ela viver uma vida ansiosa, por ela viver muito ocupada, ela não conseguia usufruir da pessoa que ela era apaixonada. Sabe, eu conheço tantos casamentos que acabaram porque começou o casamento tal, mas a pessoa ali, as pessoas ficam, na verdade, concorrendo com o casamento. Eu não tenho tempo de qualidade, eu trabalho muito. Aí você está com o seu filho, mas você não usufrui do seu filho, porque você trabalha muito. Mas não é que você não ama o seu filho, é que você não consegue descansar. E aí, Marta aponta, mas olha lá, a Marta também estava lá, jantando com Jesus. Ela estava muito ocupada, mas ela sempre amava Jesus. Mas ela sempre, por incrível que pareça, ela não conseguia descansar e entender que quando ela descansava, o Senhor fazia. Tem pessoas que têm empreendimento, tem pessoas que trabalham muito e não conseguem usufruir, desfrutar da presença daquele que liberou o emprego. Quem que era essa? Essa era a Marta. Marta também estava lá na mesa com Jesus. Você vê então, Deus ele sempre vai ter oportunidade de sentar com todos, aqueles que não têm esperança, aqueles que já morreram, aqueles que um dia estavam com enfermidades, aqueles de alguma forma, sabe, não tem som, aqueles que estão ansiosos, e sabe, tem pessoas que ainda ficam trabalhando, nossa, eu não consigo fazer aquilo que eu gostaria. Deixa eu te falar uma coisa para você, Jesus está lá na mesa. É interessante que o seu lugar não é ocupado por ninguém. Você é ansioso está trabalhando, mas Jesus está lá na mesa com Simão, com Lepo, todo mundo lá. Mas a sua mesa lá, ninguém senta. Por quê? Porque ela é sua. Por que você não está lá? Não é porque você não ama, porque você está muito ocupado. Você tem muita coisa para fazer. Eu preciso trabalhar para ganhar dinheiro. Perdeu a melhor parte. E estava lá na mesa com Jesus. São pessoas que não conseguem desfrutar da presença de Deus. Tem pessoas que acham que precisa trabalhar muito para realizar os seus sonhos. E tem pessoas que têm revelação, que só de sentar aos pés de Jesus, os sonhos se realizarão. Mas é só quem descansa e consegue ter realidade disso para testemunhar para os outros. Então essa era uma pessoa. E quem mais estava lá aos pés de Jesus? Os discípulos. Quem que eram os discípulos? Os discípulos eram aqueles que não entendiam nada. Se você for ver nas escrituras, Jesus falava umas coisas, depois tinha que sentar e explicar para os discípulos. Eu estou falando por conta disso, porque o reino de Deus é próximo, por conta disso. Mas eles seguiam Jesus. Você é discípulo de alguém que o seu líder faz alguma coisa, seu discipulador, seu pastor, ele dá uma direção para você não entende nada do que ele está falando? Ou sou eu? Sou. É o seu chefe, é o presidente, sabe, fala, mas o que o cara está falando, não estou entendendo. Aí depois de meia hora, os discípulos eram assim. Os discípulos, às vezes, eles não entendiam o que Jesus falava. Às vezes ele falava assim para os discípulos, vai lá, vai pegar comida. Eu pegar comida, mas não tenho dinheiro, Senhor, o dinheiro está com o Senhor, não. Como assim? Sabe, eles não entendiam
mas eles seguiam Jesus. Independente de entender, concordar ou não concordar, eles seguiam Jesus. Eles também estavam quem? À mesa com Jesus. No momento mais memorável, antes da sua morte. E quem estava também lá, aos pés de Jesus? A Maria, adoradora. Quem que é Maria? Maria era irmã de Marta e irmão de Lázaro. Quem que é Maria aqui, meus irmãos? A Maria aqui é aquela pessoa que, na verdade, essa Maria foi a que derrubou o perfume mais caro nos pés de Jesus. Maria que aponta para aquela pessoa que ama Jesus. Aquela pessoa que, na verdade, eu amo meu trabalho. Irmãos, eu amo muito, eu gosto muito de trabalhar. Eu abri mão de, eu acho que 20 anos de carreira para servir ao Senhor de tempo integral. Por que você está fazendo isso? Porque quando você coloca as suas coisas naturais no pé de igualdade com o Senhor Jesus, sempre as coisas naturais vão perder. O brilho que eu tinha por trabalhar manualmente, secularmente, não tenho mais brilho. Então, Maria, aquele perfume que a Maria tinha, era muito caro. Mas quando você colocava ao lado de Jesus, aquele perfume perdia o brilho. Então, a Maria aqui aponta para aquela mulher que sempre é criticada pela sua paixão. Sempre é criticada porque é apaixonada. Estava ali também, jantando com Jesus. Sabe, aquela mulher que vai ser sempre criticada. Mulher, um homem, casal, sempre é criticado. O Mateus falou aqui. Provavelmente, se você tomar uma decisão de vir passar a virada do ano aqui, colocando o Senhor como primícia. Quando a gente fala aqui de primícia, meus irmãos, que na verdade as primícias elas te representam. Então você pode entregar o seu melhor momento, o seu melhor tempo, os primeiros minutos da sua vida. Provavelmente muitas pessoas vão criticar você. Por quê? Porque para elas isso é um desperdício. Mas por que para elas é um desperdício? Porque elas não conhecem a Jesus. Agora, quando você conhece a Jesus, e quando Jesus entra na sua casa, e você para tudo que está fazendo e fica olhando para ele, é só gente apaixonada que faz isso. E Jesus ele vai falar, olha, e ele não vai falar o que você está abrindo mão não é importante, mas é que ele vai falar o seguinte, o que ela fez é mais importante, e eu vou retribuir pessoalmente para ela. Essa mulher estava lá aos pés de Jesus. Aquela mulher que quando ela sabia que o Jesus ia pregar no culto de domingo, e ela tinha a escala para trabalhar, ela ia pedir para mudar a escala, ela ia orar para Deus mover a situação, se não Deus movesse, ela ia pedir demissão. Por quê? Porque diante do meu Jesus, nada tem um brilho maior. Ela encontrou a grande pérola. Essa mulher estava onde? Estava na mesa, jantando com Jesus. Essa mulher, ela deu aquilo que tinha de mais precioso. Tinha de mais precioso. O que você tem de mais precioso para entregar para o Senhor esse ano? Às vezes é seu tempo. Pastor, eu não consegui servir ao Senhor como eu gostaria, porque eu trabalho muito. Pois é, aí é muito precioso o seu tempo para você. E o Senhor sempre vai esperar de você aquilo que você tem de mais precioso. Mas o que você tem para entregar para Ele de mais precioso? E deixa eu te falar uma coisa, e quanto mais você conhece a Jesus, aquilo que você julga tão precioso para você, aos poucos não vai ter valor nenhum. É aquilo que Paulo falou ao final da sua vida. Aquilo que eu considerava lucro, hoje eu considero perca. Hoje eu considero como esterco, quando eu olho para Jesus, quando eu olho para o propósito de Deus. Essa mulher estava na mesa com Jesus. Então, de alguma forma, você vai se identificar com essas pessoas, mas todos estavam jantando com Jesus, todos, aqueles sem esperança, aqueles que não tinham sonho, aqueles que não tinham expectativa nenhuma, aquele que foi curado, aquela que era apaixonada, aquele que era ansioso, todos estão alimentando de Jesus. E por fim, quem estava lá também com Jesus? Judas, os Iscariotes. São aquelas pessoas que estão lá por interesse próprio. Judas falou, mas por que você vai vender isso? Por que quebrou isso aí? Não seria mais interessante vender esse perfume e dar aos pobres? Alguém já falou isso? Não seria mais interessante dar meu dízimo para a igreja do que eu pegar e dar para uma instituição financeira? Foi o que Judas falou. O que Jesus falou? O contexto aqui falou, Judas falou isso porque ali ele estava vendo uma oportunidade que ele estava perdendo de roubar o próprio dinheiro do Senhor Jesus. Porque a palavra de Deus fala que ele era o tesoureiro. E por ser o tesoureiro, quando ele ia lá contar o dinheiro, o que ele fazia?
ele roubava. Então ele não estava preocupado com os pobres, estava preocupado de não ter oportunidade, de não levar vantagem diante daquela situação. Era Judas, mas também estava sentado comendo à mesa com Jesus. Para quê? Até o último momento ele teve a oportunidade de de perdoar, de ter a sua vida mudada. E aí você começa a entender por que Jesus faz isso. E aí tinha um personagem mais importante naquela ceia, 6 dias antes. O personagem mais importante, quem que era? Jesus. Jesus estava naquela ceia. Jesus era o centro. Estava lá Simão, estava lá Maria, Marta, Judas, os discípulos, Lázaro, Simão, todos estavam lá. Mas também estava o centro de todos. Porque todos estavam lá, porque Jesus estava lá. Tinha o interesseiro estava lá, por quê? Porque estava lá preocupado com Jesus também. Até o interesseiro. O que foi curado estava lá por conta de Jesus. O ansioso, a ansiosa estava lá por conta de Jesus. Todos estavam lá por conta de Jesus. Aquela mulher que quebrou e deu 1 ano do seu trabalho, do seu tempo para Jesus, estava lá também. Por quê? Porque Jesus é o centro. Quando Jesus é o centro, meus irmãos, as pessoas vão reclamar, mas quando tiver oportunidade, elas vão estar sentadas à mesa, honrando ao Senhor. Mas qual foi a objeção aqui de Judas, né? Que aí eu gostaria de falar, porque a questão de Judas aqui, o que ele falou? Isso é um desperdício. Agora eu falo para você, meus irmãos, o que é desperdício para você e para mim? Como eu falei para você, desperdício não está na minha ótica. Aliás, está na nossa ótica, mas às vezes você pode decidir olhar na ótica de Jesus, ou como você pode decidir olhar na ótica de Judas. Ou como você pode decidir olhar na ótica da Maria. Ou como você pode decidir olhar na ótica da Marta, do leproso, do Lázaro. Mas o que é desperdício para você? Então essa foi a desculpa. Ninguém nesse mundo, nem no céu, nem na terra, meus irmãos, gosta de ter desperdício. As coisas têm valor e devem ser usadas com a sua devida importância. Mas esse assunto ainda hoje é muito falado em vários lugares. Há muita discussão do que é importante ou não, o que não é importante, do que é desperdício ou o que não é desperdício. O problema é que Jesus aqui definiu, 2000 anos atrás, o que é importante e o que é desperdício. Veja o que ele disse: ela fez uma ação para comigo. Ele disse ainda: deixe ela em paz. Foi para os discípulos, meus irmãos. Jesus falou para os discípulos: deixe essa mulher em paz, porque o que ela faz para mim é uma boa obra. E onde o evangelho for pregado, será falado dessa mulher, em memória dela. Não é em memória de Jesus, é interessante, que não fala que é em memória de Jesus, memória dela. Então, na verdade, você percebe que Jesus aqui ele definiu o que é desperdício para mim e para você, o que é importante para mim e para você. Mas Jesus, meus irmãos, eu não sei se você sabe, ele é um cavalheiro. Ele jamais vai obrigar você a fazer nada. Estava ali o ansioso, o que foi curado. Se você for ver todo o contexto ali, eu acho que as pessoas ali os primeiros que deveriam entregar tudo para o Senhor Jesus, primeiro eu acho que é o que foi ressuscitado, você concorda? Imagina, a pessoa estava morta e sobreviveu, esse deveria entregar. E o que foi curado, que não podia se relacionar com ninguém? E o ansioso, que não consegue desfrutar nem do seu salário, não consegue desfrutar do dinheiro que ganha trabalhando o mês inteiro? Esses eram os primeiros que deveriam estar, mas não foram. Por quê? Porque eles não conseguiam discernir ainda o que era e o que era desperdício. Eu estou colocando aqui algumas coisas rapidamente, o que muitas vezes nós entendemos como desperdício. Tem muita coisa que nós entendemos que é desperdício. Eu ouço muito isso. Às vezes você ouve que é desperdício liderar a casa de Deus. Simão, o leproso, ele foi curado. Qual foi a oportunidade dele? Eu vou ser um anfitrião. Tem pessoas que acham que isso é um desperdício. Eu abri a minha casa, para depois do culto fazer um cafezinho, os irmãos jogar cafezinho lá no vaso e matar minhas flores? Não, é um desperdício. As crianças ficar correndo aqui, depois quebrar os meus móveis, quebrar o vaso lá do banheiro, não, isso é um desperdício. Liderança, abrir mão do meu precioso tempo. Eu poderia estar estudando, eu poderia estar fazendo uma pós-graduação, eu poderia estar me dedicando muito mais no meu trabalho. Não estou falando que você não deve fazer isso,
Mas tem pessoas que não fazem isso porque acham que é um desperdício. Eu poderia estar estudando, eu poderia estar me promovendo, eu poderia estar me graduando, se eu não estivesse aqui. Por isso eu vou estar aqui só recebendo do maná. Tem pessoas que entendem que isso é um desperdício. Possuir mais responsabilidade, além do que eu não posso excluir da minha vida. Outra coisa, fazer parte das programações. Depois eu vou falar da importância da igreja local. Mas tem pessoas que não conseguem se enquadrar na programação de uma igreja local. Deixa eu te falar uma coisa para você. Tem pessoas que não valorizam a igreja local. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor ele não retribui pessoas, Ele retribui a igreja. Porque na verdade a igreja representa o corpo de Cristo. A igreja representa a família de Deus. Mas o que as pessoas entendem? Que isso aqui é uma instituição, como qualquer um, Bradesco, Itaú, algum tipo de banco. O que ele está falando? Que na verdade não é. E aí o que acontece? Tem pessoas que acham que é um desperdício, viram o jejum. Como assim vou jejuar 21 dias? Como assim vou jejuar 40 horas? Isso é um desperdício. Eu poderia estar fazendo outra coisa, eu poderia estar estudando. Como assim vim durante 21 dias, de segunda a sexta, eu estar orando aqui 6 horas da manhã? Eu poderia estar no CrossFit, eu poderia estar fazendo academia, eu poderia estar acordando mais cedo para estar estudando para a prova da faculdade, ou para estar estudando para o cursinho. Isso é um desperdício. Tem lógica fazer um negócio desse? Tem lógica. Eu pegar 40 horas do meu final de semana, ficar aqui orando ao Senhor, louvando ao Senhor. Isso é um desperdício. Não tem sentido fazer isso. Tem pessoas que acham que isso é desperdício. Por quê? E é isso. Tem pessoas que acham que o desperdício é fazer parte da igreja. Tem pessoas que acham que é um desperdício fazer parte do corpo de Deus. Tem pessoas que, infelizmente, acham que isso é desperdício. Tem pessoas que acham que é desperdício, meus irmãos, fazer parte do culto presencial, do discipulado presencial. Quem a gente entrou nesse negócio de mídia, eu valorizo, eu vou investir nesse negócio de culto online. Mas tem pessoas que acham que é um desperdício vir aqui para o culto presencial. Tem certas coisas que a gente só vai entender quando a gente casar, ter filho e ter experiências pessoais com o Senhor. Mas você que é mãe, você consegue imaginar no dia, na virada do Natal, da noite do Natal, eu não vou contar com meu filho não, vamos falar que via online. Aí você liga para ele e fica lá, você não sente o cheiro do seu filho, você não vê o seu neto, você não vê seu bisneto, vamos ficar aqui online. Agora você imagina se você tivesse 3, 4, 5 filhos, você gostaria de fazer uma reunião de 5, 10 minutos, lá nos Teams, lá para falar, é isso que você, mãe, desejaria falar, é isso você, quem está na corte, quem vai namorar, você consegue se relacionar com a sua futura esposa, via online, culto, não existe isso, mas tem pessoas que acham que isso é um desperdício vir no culto, olhar para a pessoa, sentir o cheiro, o perfume, ou o bafo da pessoa, não sei tudo, isso é a família de Deus. Mas deixa eu te falar, tem pessoas que acham um desperdício. Para quê? Corinthians acabou de ser campeão, faz tempo, né? Acabou de ser campeão. Vou aqui, ver aqui os negócios. Vou para o culto agora, daí vou ver online, vejo depois. Por quê? Porque para ele é um desperdício. Eu preciso acordar cedo amanhã. É um desperdício. E aí tem pessoas que acham que também é um desperdício dizimar e ofertar. Tem pessoas que acham que não tem necessidade de ofertar na casa de Deus. Tem pessoas que acham que é um desperdício. Pastor, eu trabalho tão duro, eu sou injustiçado no meu trabalho, eu sou perseguido, aquela promoção que era para ser minha, não foi para outra pessoa, eu já ganho tão pouco, o senhor está falando que eu tenho que dizimar, que eu tenho que ofertar, na minha casa, isso para alguns é um desperdício. Por quê? Foi o que, pastor, eu ganho tanto dinheiro, para eu dar para essa igreja assim, como assim? Não é melhor dar para os pobres? Foi o que Judas falou. Mas por quê? Porque para muitos é um desperdício. Meus irmãos, tem muitas pessoas novas aqui. Se você está aqui de junho de 2022, de junho não, de agosto, setembro de 2022 até hoje, você percebeu que muita coisa aqui na igreja já mudou. Estrutura, tal. Por quê? Porque eu valorizo isso. E vamos levantar o véu, vamos mudar, vamos colocar iluminação aqui, vamos melhorar isso aqui, vamos fazer algo ficar mais bonito. Por quê? Porque, deixa eu te falar uma coisa, o Senhor não habita em templos, mas templo traz referência a Deus. Essa casa aqui, Deus não habita nessa casa, Ele habita em você. Mas quando nós valorizamos o ambiente,
onde nós nos reunimos, onde nossos filhos vão crescer, onde os nossos filhos vão casar, onde meu casamento vai ser restaurado, meus irmãos. Isso aqui essa casa aqui não é Deus, mas representa a presença de Deus. Eu sempre vou investir, e sempre vou reformar. Eu estava falando aqui para os jovens ontem, vamos criar memórias aqui. Porque um dia nós vamos embora desse prédio. Esse prédio já está pequeno para nós, mas primeiro você precisa criar memória. Você precisa entender por que eu preciso dizimar, por que eu preciso ofertar. Porque na verdade é sobre os seus ombros que está a responsabilidade de edificar a sua casa. É aqui, se você vai ter filhos, que eu creio que não vou estar aqui quando minha filha casar nesse prédio, mas minha filha vai casar, provavelmente com os filhos de alguém aqui. É aqui que muitos casamentos vão ser restaurados. Aqui é onde muitas vidas vão ser transformadas. É aqui. Mas tem pessoas que não querem investir financeiramente. Por quê? Porque é um desperdício. Eu dar para esse pastor como se eu ficasse mais rico, mais pobre. É um desperdício. Agora definindo, pastor, para nós encerrarmos. O fôlego ali está... pulmão ali está... O que nós definimos o que é desperdício? Jesus ele definiu. Judas definiu o que é desperdício. É desperdício vir para o culto? É desperdício entregar parte do seu dinheiro para reformar a casa onde nós nos reunimos? É desperdício? É desperdício gastar seu tempo orando para o Senhor? É desperdício você gastar seu tempo investindo naquelas pessoas que amam a sua... É desperdício. Mas é interessante mas qual foi o mérito de Jesus, né? Desde o início o Senhor deixou claríssimo. Enquanto Judas viu como desperdício, Jesus viu como uma boa ação para com ele. Então quando eu faço uma boa ação para com Jesus, nós podemos chamar que isso não é desperdício. Toda vez que você faz uma boa ação para com Jesus, não é desperdício, é investimento. Não é desperdício, é honra. Toda vez que você faz para o Senhor, não é desperdício, é honra. É interessante que aí você pode falar, mas pastor, Jesus morreu. Você está falando aqui num contexto que Jesus estava à mesa, mas Jesus morreu, como que eu agora? E a palavra de Deus fala, se você puder lá abrir em Atos 9, 4, Atos 9, verso 4 e 5, porque Jesus havia morrido. E quando a pessoa de Jesus morreu, as pessoas começaram a ter, como assim? Como que eu vou honrar agora Jesus? Como que eu vou honrar a presença dele? Como que eu vou entender agora o que é desperdício e o que não é desperdício? E aí a palavra de Deus fala que existia um homem na Bíblia que se chamava Saulo, que depois teve o nome convertido para Paulo. A palavra de Deus fala que um dia, ele era uma pessoa ele conhecia a Bíblia, conhecia o Velho Testamento, um teólogo, sabe, irrepreensível, conhecia todo o conceito. E a palavra de Deus fala que um dia, esse homem, que escreveu as maiores partes da Bíblia, a palavra de Deus fala que ele um dia decidiu perseguir a igreja. E a palavra de Deus fala que um dia, lá a autoridade liberou ele foi até Damasco para matar e prender as pessoas da igreja. Se fosse nos dias de hoje, ele estaria vindo aqui no Tatuapé para matar você ou prender você. É isso, resumindo, foi isso que aconteceu. Eles ficavam irados com a igreja do Senhor. Paulo amava Jesus, mas odiava a igreja. E a palavra de Deus fala que quando Paulo estava caminhando para matar a igreja, matar os membros da igreja, a palavra de Deus fala que o próprio Jesus se revela para Paulo. E quando ele se revela para Paulo, Paulo cai do cavalo e pergunta, quem quer, quem quer? Aí Jesus fala, pode colocar aí. Ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia, Saulo, Saulo, por que me persegues? Saulo perguntou, quem és tu, Senhor? Ele respondeu, eu sou a Jesus, a quem você persegue. Jesus ele estava indo matar quem? Ele estava indo para matar você. Saulo estava indo lá para matar o seu sonho. Paulo estava indo lá para enforcar a sua cabeça. O que a palavra de Deus fala? Que Jesus interviu. E quando ele interviu, Paulo percebeu, se eu matar a Fernanda, o André, a Paulo, a Jussara, a Maria, o Paulo, se eu tocar em qualquer um desses, na verdade eu estou tocando em Jesus.
Aí Paulo teve essa revelação, que na verdade, ele não estava perseguindo pessoas, ele estava perseguindo o corpo de Deus. Como que eu sei o que é desperdício ou não? Quando você fala mal da igreja de Jesus, meus irmãos, isso é desperdício. Agora, quando você investe seu tempo, quando você ama a igreja, eu estou falando aqui, são pessoas. Eu sou uma pessoa que eu casei, como que eu posso dizer? O que mais tem crescido nesses últimos anos são aquelas pessoas desigrejadas. O que são aquelas pessoas desigrejadas? Que amam a Jesus, mas odeiam a igreja. Quem aqui é mãe? Aqui é pai? Você imagine só que tem uma pessoa que você conheça, que ele ame muito você, mas toda vez que ele vai na sua casa, ele fala mal do seu filho, mal da sua filha, mal da sua nora. Você receberia essa pessoa muito bem? Porque quando ela fala mal dos seus filhos, na verdade está falando mal de você. O mais correto é que ele fala assim, olha, por favor, não quero mais que você venha na minha casa, então. Você está falando dos meus filhos. Ele pode ter feito coisa errada, mas está falando dos meus filhos, está falando de mim. Como que eu defino o que é desperdício ou não? Quando você é pela igreja, não é desperdício, é investimento. Sabe, vai ter situações, meus irmãos, quando você investe seu tempo, quando você investe seus recursos, você investe seu coração, você investe os seus relacionamentos, a palavra de Deus fala que a sua história vai percorrer por gerações e gerações, gerações e gerações. Quem era Maria na fila do pão? O que Maria tem de mais importante do que você? O que Maria fez mais do que você? Provavelmente você trabalha mais do que Maria. Provavelmente você tem mais dinheiro do que Maria. Maria, ela gastou um salário de um ano inteiro. Mas provavelmente você hoje tem condição de comprar 300 frascos de perfume. Você deve ter muito mais dinheiro do que ela. De qual família que era ela? Só fala que Maria era irmão de Lázaro e Marta. Só isso, pronto, acabou. Você não ouve mais a história dela. Mas você só ouve o quê? A atitude que ela teve com aquele homem que ele amava. Então, onde for o evangelho for pregado, tem que falar dela. Se você ama Jesus, onde o evangelho for pregado, vão falar de você. Se uma pessoa se levantar contra você, está se levantando contra o próprio Jesus. Quando você decide simplesmente vir para o culto da virada, ajoelhar e falar, Senhor, eu consagro aqui meus primeiros... Primeiro eu quero agradecer pelo ano de 2022. E quero te agradecer. E quero entregar para o Senhor os primeiros minutos do ano de 2023. É isso que nós fazemos. O que você está fazendo? Você está honrando, você está entregando o seu tempo para o Senhor. Isso não é desperdício. De alguma forma, Deus vai honrar você. Vão te criticar? Vão. Quem que vai te criticar? Quem não conhece a Jesus. Para nós encerrarmos, eu lembro quando eu casei, e eu casei aqui no prédio da igreja, num outro prédio lá do outro lado da radial, e eu convidei todos os meus tios para vir no meu casamento, porque eu amo todos os meus familiares. E aí teve um tio meu que falou assim, vai ter bebida alcoólica? Eu falei assim, não vai ter bebida alcoólica. Ele falou assim, se não tiver bebida alcoólica, eu não vou no seu casamento. O que você faria numa situação como essa? Lembra que eu falei? Porque a palavra de Deus fala que Maria era como essa. Ela amava os seus filhos, mas entre os seus filhos e Jesus, ela estava com Jesus. Ela amava os seus irmãos, mas entre Jesus e seus irmãos, era Jesus. Não é que ela não amava os outros, mas ela amava mais Jesus. Meus irmãos, quando você coloca Jesus... Na verdade, não tem como colocar Jesus em pé de igualdade com ninguém, que todo mundo vai perder. Você, seu marido, seus filhos, todos vão perder. E aí eu peguei e falei para o meu tio, eu falei assim, ó, tio, não vai ter bebida alcoólica. Aí teve um outro tio meu, que falou, olha, se não liberar bebida, porque aí os tios ficaram sabendo um do outro, se não tiver bebida alcoólica, eu não vou no casamento, na época me chamava de Fabinho, eu não vou no casamento do Fabinho. E minha mãe ficou mal com aquilo, não, Fábio, e agora eles não vão? Eu falei assim, mãe, já que eles estão mandando recado pela senhora, manda um recado para eles também. Fala que eu amo muito eles, mas muito eles. Mas deixa eu te falar, existe uma pessoa que eu amo mais do que eles, mas deixa muito claro que eu amo eles. Eu só não amo eles mais do que Jesus. E não vai ter bebida alcoólica. O meu casamento não é para honrá-los, é para honrar ao Senhor. Eu estou casando por conta de um propósito. Eu não estou casando para honrar os meus tios. Agora, se os meus tios não podem ficar 2 horas sem beber uma bebida alcoólica, é porque na verdade é eles que não me amam. A diferença é outra. É a ótica de como vocês enxergam. O que eu fiz, meus irmãos? Não teve bebida alcoólica. Um tio veio, o outro não veio. Mas por quê? Porque para mim isso não é desperdício. Eu estou falando para você, para quem que era desperdício? Aquele perfume que durava um salário de 1 ano. Era para Judas que era um desperdício.
Mas para Maria, não era. Para alguns, liderar é desperdício. Para outros, é uma oportunidade, é um privilégio. Para alguns, é um desperdício gastar um final de semana orando para o Senhor. Mas para outros, não é. O Senhor vai honrar aqueles que não reclamam e falam de desperdício quando se comparado a Ele. Tem coisas que o Senhor fala que é desperdício. A palavra de Deus fala que Ele multiplicou os pães e os peixes. Sobraram 12 lá no cesto. O que a palavra de Deus fala? Que Ele guardou. Porque naquela hora, aquilo era um desperdício. Então Ele teve que guardar. Mas quando você faz para Jesus, não há desperdício. E quando não há desperdício, é Ele que vai retribuir pessoalmente para você. Eu gostaria que o pessoal do louvor subisse. Sabe, faça os seus alvos em cima do que não é desperdício. Às vezes você vai colocar o seu alvo: eu quero liderar na casa de Deus, eu quero ser um anfitrião como Simeão, mas, poxa, abrir minha casa, eu vou ter que fazer isso. Irmãos, faça os seus alvos naquilo que não é desperdício para Deus. A escolha de fazer é sua, mas o julgamento do que você faz é do Senhor. O que você vai ouvir da boca do Senhor, louvor como de Maria recebeu, ou o próprio Jesus dirá sobre as suas obras, quanto desperdício. Gostaria que você se levantasse.